Olá, meu nome é Shayla e você está na segunda aula do workshop TSGR Transformando o seu guarda-roupa. E é nesse workshop que eu estou ensinando como mulheres comuns, assim como eu, têm se vestido bem e se reconectado com o próprio guarda-roupa. Como foi o caso da Marina, que conseguiu se vestir bem e se reconectar com o próprio guarda-roupa, mesmo com poucas peças. Ela, inclusive, usou o mesmo tênis nessa imagem. Demais, né? E também foi o caso da Osíris, que por muito tempo não olhava mais para si e achava que se vestir bem não era para ela. E em poucos meses ela se reconectou com seu guarda-roupa e teve essa incrível transformação. E na aula de hoje eu vou ensinar 5 coisas que você precisa saber se quiser se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa. Mas antes é importante revisar o que a gente viu na última aula. Afinal de contas, é muito importante para a aula de hoje. Se você ainda não viu essa aula, eu recomendo que você assista, mesmo com essa revisão, para que você não perca nenhum tipo de conhecimento essencial para você conseguir se vestir bem. Na aula 1, nós vimos 6 coisas que toda mulher fez ao tentar se vestir bem, mas que, na verdade, causam um verdadeiro estrago na nossa imagem. Você lembra quais foram esses erros? O primeiro erro que você aprendeu e não deve mais cometer é comprar roupas. Muito comum entre as mulheres acharem que ao comprar roupas elas vão ficar mais perto de se vestir bem. Entretanto, na aula 1 nós vimos o porquê isso acaba te deixando ainda mais longe desse objetivo. O erro número 2 é esconder as suas inseguranças, na tentativa de esconder a barriguinha, por exemplo, ou o quadril, ou o busto, e não só em quem tem muito, mas quem tem menos. Esconder não é eficaz na hora de você se vestir bem, só te atrapalha. O terceiro erro muito comum é dar ouvido a você mesma. E nós vimos o porquê isso não vai te ajudar na hora de se arrumar, só vai te atrapalhar. O quarto erro é seguir um padrão de moda e estilo. Lá você viu por que você não deve tentar se basear no estilo de outra pessoa e nem numa tendência. O quinto erro é ter roupas que parecem baratas. E o último erro é se arrumar para sair. Esse também é um erro muito forte e você não deve se arrumar para sair. E eu falo o porquê na aula 1. Então, se você não viu ainda, dá uma olhadinha por lá, que é muito importante. Antes de assistir a aula 2, você precisa assistir a primeira aula, porque na aula de hoje nós vamos ver a continuação da primeira e entender as 5 coisas que precisamos fazer para nos vestir bem e nos conectar com o nosso guarda-roupa. Então já pega papel e caneta e vamos ao número 1, que é um dos passos mais importantes para você começar a se vestir bem, ok? E o primeiro passo para você conseguir se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa é saber as peças que você tem. Se eu te perguntar aqui, quais são as peças que você tem dentro do seu guarda-roupa, você conseguiria me responder? Se a sua resposta foi não, não se preocupe. Muitas mulheres também estavam nessa situação e eu mesma, antes, também não saberia te responder. Normalmente, as peças que vêm na nossa mente, quando a gente pensa no nosso guarda-roupa, são aquelas peças que a gente usa rotineiramente. E por que isso acontece? Porque existe uma regra chamada regra de Pareto, 80-20. Essa regra diz que 80% dos nossos resultados são provenientes de 20% dos nossos esforços. E o que isso quer dizer quando a gente consegue aplicar isso ao nosso guarda-roupa? Quer dizer que, em 80% do tempo, nós usamos apenas 20% das nossas roupas. Ou seja, de todas as roupas que você tem no seu guarda-roupa, você só usa 20% delas. E por que então você saber quais peças tem no guarda-roupa é importante? Porque conhecer as peças vai te permitir saber o que você ainda precisa para fazer mais combinações, desenvolver o seu estilo, se vestir bem e fazer as pazes com o seu guarda-roupa. Se você não sabe o que tem no guarda-roupa, consequentemente você não sabe o que você precisa. O que nos leva àquela síndrome que a gente viu na primeira aula, a síndrome do CID. Você lembra? Você compra errado, de novo, e de novo, e de novo, e assim por diante. Não sabe o que combina com o quê. E um dos passos necessários para você quebrar esse ciclo
é saber o que você tem. Dessa forma, você vai entender exatamente o que você precisa. Muitas mulheres não entendem essa correlação e acabam se sentindo frustradas com seu guarda-roupa e com a sua forma de vestir. Eu vou te dar um exemplo bem didático aqui para você conseguir entender. Esses dias, um tubo de água quebrou aqui em casa, um encanamento mesmo. E aí, meu marido foi lá consertar. E tempo vai, tempo vem, ele batendo cabeça, ficou no material de construção lá, falando que tinha que comprar o cano X, a ferramenta Y. E eu olhei para a mala de ferramentas dele. Aqui em casa, gente, tem uma cama baú. Quando eu abro aquela cama box, parece que eu entrei numa fábrica de tanta ferramenta que tem lá. Mesmo assim, ele foi lá no material de construção e comprou. Dias depois, ele vem falando assim para mim, ó. Não tem aquele cano X que eu comprei lá, Shayla, no dia que quebrou? Então, eu tinha ele aqui. E aí eu te pergunto, se o marido soubesse que ele tinha no guarda-roupa, ele teria gastado tempo e dinheiro comprando a mesma ferramenta? Lógico que não. E aí eu parei para pensar, gente, é exatamente isso que acontecia comigo quando eu não sabia o que eu tinha no guarda-roupa. Um monte de coisa que eu não fazia ideia do que estava lá. Coisas de 5, 10, 15 anos atrás. Então, para resumir, para você entender, para que você consiga se vestir bem e se sentir conectada, feliz com o seu guarda-roupa, saber fazer combinações, você precisa saber exatamente o que tem. Você conseguiu anotar aí? Então, eu vou anotar aqui qual é o primeiro passo para você não esquecer. Anota aí também, tá? Então, saber o que tem. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto é entender seu próprio estilo e saber quais são as suas peças básicas. Primeiramente, eu quero que você entenda que você tem um estilo individual. Ah, Shayla, mas eu não tenho estilo. Você tem estilo. O nosso estilo representa a nossa essência, a forma que a gente gosta de fazer combinações. Mas quando você não tem clareza de qual é o seu estilo, de qual o seu padrão de combinação, você acha que não tem, mas na verdade você tem. E saber quais são as suas peças básicas. Ah, Shayla, mas você não falou lá na aula 1 que reproduzir um estilo, né, ter uma lista de peças básicas, a gente não pode fazer isso, né? É um erro? Com certeza é um erro. Mas aqui eu quero que você entenda o que são peças básicas. Peças básicas são aquelas peças que combinam com a maioria das outras peças que a gente tem no nosso guarda-roupa. Ou seja, nem tudo que é básico para mim vai ser básico para você. Por quê? Porque nem tudo que combina com a maioria das minhas peças vai ser uma peça que vai ser coringa para você, por exemplo. Então a gente precisa entender qual é o nosso estilo e quais são as peças básicas que combinam com o nosso estilo, que harmonizam com o nosso guarda-roupa, que combinam com a maioria das outras peças que a gente tem no nosso guarda-roupa. Então, estilo é aquilo que a gente usa na vestimenta para comunicar a nossa personalidade. E todo mundo tem uma essência, uma personalidade que diz sobre você, sobre as suas vivências, suas crenças, suas qualidades e até defeitos. O seu estilo comunica muito sobre você. E o que você veste pode dizer muito sobre nós. Mas acontece que a maioria das mulheres se veste sem intencionalidade, sem ter clareza da comunicação dos seus elementos visuais, o que ela está comunicando. E acaba que ela não cria coerência do que ela mostra com o que ela realmente é. E por isso ela não consegue se vestir de acordo a transmitir uma imagem correta sobre ela, sobre as suas reais características. E aí, quando você se olha no espelho, você se sente insatisfeita. Olha, quer ver uma situação que acontece sempre com a gente? Tenho certeza que teve um dia que você não acordou muito bem. E quando você foi se arrumar, você procurou exatamente uma roupa preta. E você faz isso inconscientemente. Por quê? Porque o preto, gente, ele comunica frieza, distanciamento e até rebeldia. Porque, por exemplo, adolescente ama usar preto, exatamente pela comunicação que o preto tem na psicologia das cores. Então, quando você não quer falar com ninguém, inconscientemente você escolhe roupas no guarda-roupa que comuniquem o que você está sentindo. E aí, se você coloca uma roupa que não está de acordo com o seu interior,
você olha no espelho e não se sente bem. Todo mundo pode dizer que você tá linda, tá maravilhosa, mas você acaba não se sentindo bem, você se sente mal, incomodada. Já aconteceu isso com você? Imagina você passar a vida inteira sem saber quais são os códigos visuais que descrevem quem você é, suas características. Imagina passar a vida inteira sem saber identificar o que tem a ver com você ou não. Sabe o que acontece? Você vive uma vida inteira não sabendo o que escolher, o que comprar, quais combinações usar, você não fica feliz. Bom, como eu falei, existem os códigos visuais que comunicam uma mensagem. E precisamos conhecer esses códigos visuais para quê? Para ter coerência no vestir e saber comunicar o que está dentro de nós, na nossa vestimenta, a mensagem correta sobre nós, com intencionalidade. Eu vou dar um exemplo para você conseguir entender a importância da coerência. A coerência no vestir. É isso que faz você se vestir bem, é uma das coisas que faz você se vestir bem e se reconectar com seu guarda-roupa. Vou dar um exemplo. Você está passando numa rua e precisa de uma informação rápida. Você só pode parar uma dessas mulheres. Qual das duas mulheres você pararia? Sem pensar muito, aquela reação rápida e imediata. Aposto que você respondeu a mulher colorida, na verdade. Por que isso acontece? Porque existem códigos visuais que o seu cérebro interpreta nas imagens. E por isso a sua resposta mais rápida foi essa. Isso acontece quando você se olha no espelho. O seu cérebro identifica os códigos visuais e tem uma reação e um sentimento. A sua roupa tem a capacidade de te deixar mais feliz ou triste, eufórica ou mais calma. Porque existem códigos visuais do estilo que é capaz de comunicar sobre você. E um deles é a cor. Cores comunicam personalidades e sentimentos. E sabe por quê? Porque isso tem a ver com o caminho que o cérebro faz para tomar decisões. Nosso cérebro ele pega vários atalhos para decidir muitas coisas no nosso dia com base no que a pessoa ou uma sociedade já viveu, com base nos códigos visuais. Nem sempre são decisões ruins, mas é assim que a nossa mente funciona. As pessoas avaliam o tempo todo os códigos visuais e interpretam sinais. Para quê? Para saber as qualidades ou deduzir defeitos das pessoas. Quando você, por exemplo, se apresenta para uma entrevista de emprego ou quer conseguir mais clientes ou quer ser vista como uma pessoa de valor, as pessoas o tempo todo, antes que você fale, elas estão ali interpretando, o cérebro delas está interpretando os sinais, os códigos presentes aonde? Nas cores, nas formas, nas imagens. É assim que a nossa mente funciona. Imagina se você tivesse que decidir literalmente tudo o que acontece no seu dia, avaliando as consequências negativas e positivas de uma ação, como por exemplo, se eu vou escovar o dente, se eu vou tomar banho, se eu vou dormir, ou se eu vou comer. E aí eu quero falar para você sobre os 7 estilos universais. Muitas mulheres já conhecem os 7 estilos universais. E quais são esses estilos? A gente tem o estilo clássico ou tradicional, o estilo contemporâneo, o estilo esportivo, feminino, que é o romântico. A gente pode falar de estilo romântico, o estilo glam, o estilo dramático e criativo. Todas as mulheres podem se identificar com 2 a 4 estilos. Nós somos uma mistura, podemos ser uma mistura de um pouquinho desses estilos. Pois bem, nós podemos ter de 2 a 4 dos estilos universais. Eles são uma ferramenta poderosíssima para você conseguir se vestir bem e se sentir feliz com a forma de vestir, para você conseguir se identificar. Mas eu vou te contar um segredo. Nem sempre apenas os 7 estilos universais são o suficiente para que você consiga colocar em prática o seu estilo. Será que a gente consegue se encaixar num quadradinho, se colocar numa caixinha só? Será que a gente é um copia e cola de algum estilo? E se eu te der uma lista pronta de peças básicas, vai ser o suficiente para você conseguir se vestir bem, se conectar com seu guarda-roupa? A resposta é não. Sabe por quê? Porque nós somos uma mistura, como eu falei, de 2 a 4 estilos universais. É como se fosse
uma saladinha, que você pega uma base de um estilo e vai adicionando temperos à sua forma de vestir. E esses temperos podem ser modelagens, acessórios diferentes. E utilizando as técnicas de estilo e vestimenta, conseguimos desenvolver o nosso próprio estilo. Isso porque você não é igual a ninguém. E eu também não quero que você saia daqui e seja uma cópia de alguém. Porque se for, você vai continuar insatisfeita e desconectada do seu próprio guarda-roupa. Então vamos supor que a gente pode fazer aqui uma mistura. Vamos supor que você tem um estilo clássico, se identifica com um pouquinho do estilo romântico e com um pouquinho do estilo criativo. A porcentagem desses estilos vai ser diferente de acordo com o dia, de acordo com algum acontecimento. Você vai adicionando temperos à sua forma de vestir de acordo com os 7 estilos universais. E quando você conhece quais são os códigos visuais de cada estilo, você consegue se vestir bem para qualquer ocasião. Por quê? Porque você sabe o que cada código visual vai comunicar e você vai saber usar da forma certa na sua vestimenta para comunicar aquilo que você deseja. O guia de estilo, por exemplo, é uma ferramenta essencial na jornada de qualquer mulher que queira se vestir bem e se conectar com o próprio guarda-roupa. Por quê? Porque ele é praticamente uma biografia do seu guarda-roupa aplicado ao seu próprio estilo. Primeiro, você vai identificar o seu estilo e depois vai saber quais códigos visuais vão comunicar sobre você. Esse é um planejamento completo para você se guiar. E a gente vai para o terceiro tópico, que é também muito importante, que é entender as suas proporções corporais e modelagens, não só modelagens, mas também como comprimentos. Se vestir bem, gente, não é sobre uma marca, nem sobre um tipo de estilo ou um tipo de corpo. É sobre a harmonia, o conjunto de todas essas informações. E você precisa saber quais são as suas características. Para quê? Para que você consiga maximizar as características que você considera positiva e minimizar as características que você considera negativa. Você acaba dizendo que não se veste bem por causa do seu corpo, por causa das suas características. Mas, na verdade, você só não sabe escolher as modelagens certas e não sabe quais efeitos as modelagens vão causar. Se você quer aumentar, por exemplo, o tamanho, você acha muito baixinha, e aí você acaba usando comprimentos que não favorecem o que você quer. Bom, eu vou te mostrar que o problema de você não se vestir bem não é o seu corpo, porque você é linda do jeito que é. Pode até querer mudar o corpo, pode até querer emagrecer ou dar uma engordadinha, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, mudei o meu corpo. Eu entrei no esporte e mudei muito. Mas se você não souber se vestir de forma a valorizar o corpo que tem, seja ele qual for, você vai se sentir incomodada. Porque o problema não é o seu corpo, é a função que você dá para cada roupa. E se você não tem esse conhecimento, você usa o que está na moda sem saber se isso vai valorizar seu corpo, por exemplo. E acaba colocando culpa no seu corpo e fica cheia de inseguranças. Quer ver um exemplo disso? 2 pessoas com corpos diferentes usando a mesma roupa. Cropped de calça. Qual delas você acha que a roupa vestiu melhor e ficou mais harmonioso? Aqui a gente tem 2 mulheres com biotipos diferentes. E eu não estou falando de peso, eu estou falando de formato. E você já vai entender. A mulher B possui formato retangular, que é o corpo com distribuição de massa igual ou bem similares entre ombros, cinturas e quadril. Ela não tem uma cintura muito bem marcada, tem as pernas fininhas, o tronco dela é bem comprido e longilíneo. Como é o corpo da mulher que é retangular? Ela tem ombros, cintura e quadril do mesmo tamanho. E por que esse tipo de modelagem de roupa não está favorecendo ela, mas está favorecendo a mulher da esquerda? O primeiro ponto é que ela está marcando a cintura no local errado. E quando marcadas ou pelo cinto ou pelo cós da calça, causam um efeito corporal. E ele pode aumentar a cintura ou diminuir. E aí você vai ter aquele efeito de aumento da barriga ou diminuição da barriga, de acordo com o local que você vai marcar a sua cintura. Então, se você considera, por exemplo, que não tem cintura e marca esse local
mediano, você está reforçando a falta de cintura. Já a mulher da esquerda, ela tem o biotipo ampulheta, como eu falei, que é um biotipo que tem a cintura bem fininha. Se ela marcar, por exemplo, a cintura no local mediano, ela não vai ter esse problema. Por quê? Porque ela já tem uma cintura fina e ela vai estar evidenciando essa cintura fina. Então, para destacar ou realçar as regiões do seu corpo, você precisa entender quais técnicas deve aplicar e quando aplicar. E por mais que a gente se identifique com um dos biotipos corporais, nós temos especificidades corporais. Cada uma de nós tem, por exemplo, altura diferente, estrutura óssea diferente, tamanho de pernas, enfim. Com os meus atendimentos, eu vi que a ferramenta de biotipo não caminha sozinha. Ou seja, existem os 5 biotipos corporais, mas existem estratégias além do biotipo corporal. Para nos vestirmos bem, nos reconectarmos com o nosso guarda-roupa, a gente precisa saber alinhar essas ferramentas. Quarto ponto para que você se vista bem é conhecer os princípios da vestimenta. Eu vou falar aqui para você um desses princípios, que é ter percepção de valor sobre uma peça e sobre o seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa precisa te trazer felicidade e ter uma percepção de valor. A percepção de valor é o princípio que te ajuda a escolher as melhores peças sem que você precise gastar muito. Com esse princípio, você entra em bazar, você entra em loja de departamento ou fast fashion e faz a melhor compra. E eu vou falar para você aqui 2 características essenciais que estão dentro desse princípio para que você faça uma boa escolha. E eu sempre falo para as minhas clientes e alunas, para que uma peça pareça de qualidade, você precisa identificar a composição do tecido, tá? E aqui a gente vai falar, ó, composição. E como eu vou avaliar a composição do tecido? Pelas etiquetas. Tecidos naturais são sempre mais duráveis, respiráveis e bonitos. Ele tem aparência melhor. Por quê? Porque tudo que a natureza oferece, tudo que é natural é melhor. Desde alimento, que é mais saudável, até a roupa que a gente usa. E por que tudo que é natural é mais bonito? Porque o natural, gente, é autêntico, tem harmonia. O autêntico é belo. E o que não é natural é forçado. Transmite uma imagem que não é harmônica. E o que você precisa fazer para avaliar se essa peça tem qualidade ou não? Olhar a etiqueta da roupa. Se você é uma irmã que arranca a etiqueta, você não vai mais arrancar. Um tecido bom, ele pode ser 100% natural ou não. Tecidos 100% naturais são realmente mais caros, mas não é só isso que vai definir o preço. Existem mais critérios, esse é um deles. Como eu vou escolher, então, um tecido que vale a pena, sabendo, claro, olhando a composição do tecido, sabendo se ele é natural e vendo a porcentagem de tecido que ele tem ali. Então, como eu vou escolher um tecido que vale a pena? Escolhendo composições mistas, que tenham uma porcentagem de tecido natural e tenham uma porcentagem de tecidos que podem ser ou sintéticos ou químicos. Quanto mais porcentagem de tecido natural, melhor é a roupa. O problema todo é quando você não sabe avaliar a aparência da peça. E aí você acaba só se baseando pelo preço. Uma outra coisa que a gente precisa saber avaliar é a aparência do tecido. Essa peça precisa parecer que tem valor. E nem sempre um tecido natural vai ter uma aparência positiva, como também nem sempre um tecido sintético ou químico vai ter uma aparência negativa. E por quê? Como eu falei, são vários critérios e não somente um. Você avalia o conjunto de características e não apenas só o preço. E com essas características aqui que eu estou ensinando para você, você já consegue avaliar muito bem o seu guarda-roupa e as peças que você tem para fazer melhores escolhas. E agora a gente vai para o 5º tópico, que é aplicar o seu guarda-roupa à sua rotina. Esse é um dos princípios para você se vestir bem, se sentir conectada com o seu guarda-roupa. Então pega papel, caneta e anota aí. Vocês lembram na aula 1 que a gente falou que um erro é se arrumar para sair? Pois bem, quando você se arruma para sair, você esquece da sua rotina. Você esquece que a sua rotina, muito provavelmente, não envolve
passeie todo dia, por exemplo. Isso faz com que você construa seu guarda-roupa aplicado em situações esporádicas, que não acontecem sempre. E aí o que acontece? Você acaba tendo um guarda-roupa unidimensional, com peças que não vão fazer sentido na sua rotina, no seu dia a dia, desconectado de você, que quase nunca vão refletir as suas necessidades e, por consequência, você acaba usando roupas de ficar em casa, que na maioria das vezes são peças que ninguém pode ver. Roupas de ficar em casa. Você compra roupa de sair, que está desconectada da sua rotina, e acaba usando roupa de ficar em casa. Por quê? Você fala que não tem nada para vestir, porque o seu guarda-roupa não está refletindo a sua rotina. E na maioria das vezes, essas peças de ficar em casa são aquelas roupas que ninguém pode ver, não é verdade? Só você e o seu marido, coitado dele. Se vestir bem não é um padrão inalcançável. Colocamos muitas barreiras normalmente. Mas para que a gente consiga se livrar das inseguranças e se vestir bem, se sentir conectada com o seu guarda-roupa, é necessário adequar o seu guarda-roupa à sua rotina e às suas necessidades. E eu vou te dar um exemplo. Você é jovem, tem a vida corrida ou está no início da carreira. Quais serão as suas necessidades? Muitas vezes o seu trabalho, saída com o marido, às vezes você faz uma atividade física e as suas roupas como devem ser? Devem ser voltadas para essas ocasiões. E aí, de repente, acontece algo na sua vida, uma mudança, como, por exemplo, a maternidade, ou uma mudança na carreira, ou a sua idade. Conforme nós amadurecemos, a gente muda também, não é verdade? Até mesmo uma mudança de cidade. Se antes você morava numa cidade quente, agora você mora numa cidade fria, isso exige uma mudança na rotina, uma mudança no nosso guarda-roupa. E essas mudanças fazem com que o nosso guarda-roupa muitas vezes não façam sentido e a gente se desconecta. Antes, se você usava salto, hoje dificilmente você vai usar. Por quê? Porque vai ter necessidade de calçados mais baixos, por exemplo. Se antes você usava muita roupa branca, hoje com a maternidade você vai precisar usar roupas mais escuras, pela praticidade. Porque roupa branca e criança pode não combinar muito. Só que você demora para se adaptar, você não sabe quais são os seus novos hábitos, não sabe quais modelagens você vai comprar, já que o seu corpo mudou, e o que você precisa fazer? Adequar o seu guarda-roupa à sua nova realidade, à sua rotina. Não é ter algo inalcançável, é se vestir bem na sua rotina. E aqui eu não estou falando de ter roupa para cada ocasião, não é isso. Você precisa se vestir bem dentro do seu contexto, tá? Roupas para todas as ocasiões e não roupa para cada ocasião. Seu guarda-roupa precisa ser homogêneo, precisa ter harmonia. Todas as suas roupas precisam ser usáveis em todas as ocasiões. Não é a mesma coisa de roupa de ficar em casa. Quando eu falo para você não ter roupa de ficar em casa, eu não estou dizendo para você ficar de salto, para você ficar sempre com muitas joias. Eu estou dizendo que você precisa ter roupas informais, casuais para o seu dia a dia. Eu não entendia isso no passado. Por isso, eu comprava roupa muitas vezes super arrumada, não conseguia usar, não conseguia combinar com as minhas peças e essas peças ficavam paradas no guarda-roupa. Eu acabava usando as piores peças do meu guarda-roupa. E o que você quer? Não é se vestir bem todos os dias? Ser feliz com o seu guarda-roupa? Ter sempre o que vestir? Mas você não pensa nos investimentos a longo prazo. Quando você está doente, não sabe o que tem, o que você faz? Você vai no médico, você procura se informar para resolver o problema. E quando você não faz isso, você fica testando muitos remédios até dar certo. Isso é um desperdício, não é verdade? Não só de tempo e saúde, mas de dinheiro também. Porque você acha que está investindo na solução do seu problema, mas não pensa que está deixando de ganhar tempo, saúde e evitando gastar dinheiro errado. Isso acontece quando você compra roupa sem planejamento. Isso acontece quando você pensa, para mim vestir bem eu preciso comprar. Isso acontece quando você se arruma para sair. Quando você tem um guarda-roupa desconectado, o que você está desperdiçando? Você está desperdiçando o seu tempo. Porque se você tivesse um guarda-roupa ideal para você, você se arrumaria muito mais rápido. Você está desperdiçando de viver feliz e satisfeita. Por
quê? Porque quando você se veste bem e se sente conectada com o seu guarda-roupa, você se sente confiante para enfrentar todas as barreiras e desafios diários. Quando você não está satisfeita com o seu guarda-roupa, com a sua forma de vestir, quando você não consegue encarar o espelho, se sentir plenamente satisfeito e feliz, você acaba deixando a sua própria imagem de lado. Às vezes você deixa até de fazer o que quer ou precisa fazer. Quantas mulheres não assumem o seu lugar, não fazem o que deveriam fazer porque se sentem inseguras? Isso acontece porque você esquece que tudo começa no seu guarda-roupa. E olha, tudo que eu estou te falando aqui é apenas a ponta do iceberg do curso pelo qual eu ensino o método onde nós vemos cada um desses pilares, como estilo, proporção corporal, biotipo, rotina e princípios da vestimenta, e por onde eu tenho acompanhado cada uma das mulheres no seu próprio processo de se vestir bem e se conectar com o seu guarda-roupa. Mas ainda não é sobre isso que eu quero falar aqui. É sobre o conteúdo da próxima aula e eu vou te mostrar na prática como começar a aplicar cada um desses conceitos que eu falei aqui. E você vai poder começar na sexta-feira mesmo a se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa. Você está preparada? Então você não pode perder a última aula de jeito nenhum. Mas antes é importante relembrar o que a gente viu hoje, para você não esquecer e sair daqui completamente transformada. Então vamos lá! É importante você saber quais as peças você tem no seu guarda-roupa. Sabe por quê? Porque se você não sabe o que tem, você não sabe o que precisa. É super importante entender a relação das duas variáveis. Ter versus precisar. 2. Entender qual é o seu estilo próprio e quais são as suas peças básicas. Você viu que é essencial entender a relação entre proporção corporal, modelagens e comprimentos, por exemplo, que afetam aí a visão que as pessoas têm, se você parece mais alta ou mais baixa. E se você não conhecer as ferramentas certas para usar essas proporções ao seu favor, você pode acabar errando. Você aprendeu sobre os princípios da vestimenta, você aprendeu sobre como avaliar a composição de um tecido e aprendeu que deve aplicar o seu guarda-roupa à sua rotina. Lembra que na primeira aula nós vimos que é comum que muitas mulheres só se arrumem para sair? Pois é, não entender essa relação entre rotina e guarda-roupa pode te custar caro. E agora eu quero que você vá até a comunidade clicando aqui no link e poste lá o que você acha que pode mudar a partir de hoje, até a próxima aula que sai na sexta-feira. E para as corajosas, eu vou até passar um exercício aqui. Procura uma foto de uma roupa que você gostaria de usar, mas ainda não usa. Ou por vergonha, ou por ainda ter uma certa insegurança. Eu vou adorar ver esse exercício. Se você realmente estiver comprometido em começar a se vestir bem e se reconectar com seu guarda-roupa, você vai postar lá um resumo dessas aulas aqui, dos pontos mais importantes para você, que te impactaram. O que você mais aprendeu? Quem fizer isso, com certeza, vai estar muito mais perto de se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa. Então, eu vejo você na próxima aula.